Olá, irmãos. Bom dia a todos vocês. Um privilégio poder estar falando, da palavra do Senhor e a escola dominical, e suprindo aqui tentando estar junto com o Everton, professor que tem se dedicado aí bastante. Eu fico feliz, quando eu vejo eles dando aula, o Márcio. Eu sei que são pessoas sábias e Deus tem abençoado a vida de vocês. Então, alegria poder estar falando também nesta manhã sobre um tema muito importante: Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Então, esse é o tema que o Everton passou, aí da revista. E esse tema, então, vai nos dar 3 pontinhos: Jesus Cristo, a cabeça da igreja. E aí, a cabeça que dá direção, da cabeça nós necessitamos, e é a cabeça que nos dá autoridade. Então, são esses 3 pontos, e nós queremos falar um pouquinho, a respeito da igreja, e para isso eu quero ler um versículo que está também na nossa revista, é Evangelho de João 15, versículo 5. Apenas por enquanto, Evangelho de João 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui está uma realidade da vida da igreja. Então, o nosso tema, como eu falei, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Portanto, o cristão verdadeiro é aquele que se submete a essa direção, ao cabeça que dá direção, e que reconhece que nós necessitamos dessa direção. Portanto, é Ele que nos dá essa direção e nos concede a autoridade, porque a autoridade vem da cabeça. Então, Jesus Cristo, ele exerce autoridade e nós devemos receber essa autoridade, esse poder que vem de Deus. Portanto, domingo de Pentecostes, 31 de maio, é dia de Pentecostes. Então, é o dia de saber que foi nesse dia comemorado, marcado na história, como um dia em que veio o poder de Deus sobre a vida da igreja. Uma igreja medrosa, uma igreja escondida, e o Espírito Santo veio para fortalecer, para animar, para dar vida à igreja. Portanto, queridos, a verdadeira igreja é essa, a lição da nossa revista. A verdadeira igreja. Ela existe? A minha pergunta é: existe a verdadeira igreja? O que é a igreja? A igreja são chamados para fora. Na realidade, primeiro ela é resgatada. Por isso a igreja é escrava resgatada. Nós somos resgatados, tirados do mundo, e agora nós devemos voltar ao mundo. Como diz Lutero, Lutero é um exemplo marcante. Ele estava fora, foi para dentro do convento, depois que estava dentro se sentiu também aí motivados, encorajado por causa da palavra, a ir para fora, a fazer a reforma. Por isso, então, igreja é aqueles que são chamados para fora, para fazer o trabalho. Por isso, vós sois a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é os chamados para fora. Mas, que tipo de igreja nós temos? Visível, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível somos nós. Onde tem trigo e tem joio. Aonde há falha, há erros. A igreja invisível é aquela que já está com o Senhor, resgatada, transformada, abençoada. Portanto, nós falamos a igreja local, aquela que eu pertenço, aquela que eu me sinto bem, aquela que eu caminho,
E a igreja universal? Não essa universal que foi comentada no domingo próximo passado. Mas a igreja universal significa conjunto de todas as demais igrejas. Isso é, da igreja que começou lá em Jerusalém, que foi para Samaria, que caminhou lá e veio até nós e vai até o fim do mundo, até os fins dos tempos, vai em toda parte. Portanto, essa é a igreja universal, é um conjunto de igreja. Que tipo de igreja então nós temos? Visível e invisível. Por que morrem as igrejas, queridos? Por que as igrejas morrem? Aonde está a igreja de Jerusalém hoje? Aonde está a igreja de Éfeso? A igreja de Filadélfia? A igreja de Antioquia? A igreja de Laodiceia? Onde estão essas igrejas? Estão todas hoje cobertas por poeira, escombros. Não existe mais. Por que morrem as igrejas? Quais são as causas? Aonde está, então, essas igrejas? E eu quero destacar aqui, então, a morte de uma igreja acontece quando se aparta da verdade. Uma igreja morre quando se envolve com o mundo. Uma igreja morre por causa da sua decadência espiritual. Nós não podemos deixar de pedir a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Por isso, hoje nós estamos aí comemorando Pentecostes, momento oportuno para pedir que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja morre quando se não associa doutrina e vida, quando não associa verdade e prática. Então a igreja morre. E uma igreja morre também por falta de perseverança. Paulo diz que nós somos fracos porque nós não conseguimos manter perseverança. Por isso, nós não conseguimos manter caminho da santidade de vida. Por isso morrem as igrejas. Hoje é um tempo oportuno. Hoje é meu tempo. Hoje é o nosso tempo. Tempo de quê? De pensar. De pensar que tipo de igreja será as próximas gerações. Que igreja eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos? Então, hoje é um tempo oportuno para nós pensarmos. Vamos deixar uma igreja viva ou uma igreja morta? Que tipo de igreja, queridos? É isso que eu quero que nós conversamos a respeito. Nós já falamos bastante, né? O Everton, o Márcio, sobre a igreja, a verdadeira igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja hoje, até parece que ela está crescendo. Mas, na realidade, está havendo um crescimento não espiritual, mas um crescimento religioso. Hoje, muitos são crentes, são evangélicos, ou quase todos. Há um crescimento religioso, mas não um crescimento espiritual. Há um crescimento de conhecimento, mas sem compromisso. Há um crescimento, às vezes, porque ouvimos muito, mas guardamos pouco. Olha só, comemos muito, mas nos alimentamos pouco. Bebemos muito, mas nos saciamos pouco. Semeamos muito. Isso é, muitas igrejas estão semeando, mas colhemos pouco. Então a igreja parece que está crescendo, mas tem que crescer, porque esse é um dos temas nossos. A igreja precisa crescer, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja somos nós, a cabeça é Cristo. Por isso o texto diz que se nós olharmos para Ele, é Ele que nos concede o poder, é Ele que nos dá força para produzir frutos, é Ele, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, a igreja é esse organismo vivo, e um organismo vivo cresce, porque se não cresce está doente, está com problema. Então nós precisamos crescer. Crescer para onde? Então a igreja de Atos nos dá uma lição muito importante
Devemos crescer para cima. Crescer para cima no quê? Na adoração. Então a igreja precisa crescer para cima em adoração. A igreja precisa crescer para dentro, em comunhão. A igreja precisa crescer para fora, na evangelização. Então nós somos uma igreja, um organismo vivo e precisamos crescer. Mas o nosso tema é Jesus, a cabeça da igreja. Mesmo sendo a cabeça, queridos, Jesus foi tão humilde. Mesmo sendo a cabeça, ele não chegou colocando autoridade e mandando e fazendo isso e aquilo. Primeiro, Jesus se apresenta à igreja. Isso não é bonito? Alguém chegar, né? Você chega como presidente de alguma coisa, como o pastor presidente da igreja, e já chega impondo. Não, eu tenho que me apresentar primeiro, quem eu sou. Isso nós vimos a semana passada. Jesus é um líder, e Jesus estava preocupado com a sua liderança também. O que pensam as pessoas a meu respeito? O que dizem as pessoas? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E você? O que me diz a respeito de mim? Quem eu sou? E aí Pedro recebe a revelação de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, queridos, o líder precisa se apresentar. E Jesus, então, se apresenta à igreja. E eu vou destacar aqui 3 títulos que ele se apresenta à igreja. Porque títulos tem muito, né? Jesus tem muito. Nós lemos o versículo aqui que fala, eu sou a videira. É um título. Mas tem muitos títulos. Mas eu quero destacar 3 que nos fala de uma apresentação. Aí, Apocalipse 4, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Olha só, Apocalipse, capítulo 1. Olha aqui, vamos lá. Apocalipse, nossa, minha Bíblia é uma folha muito nova. Olha só, capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, João, aqui uma mensagem de João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, igrejas que morreram e acabou, né? Se perderam. Mas graça e paz a vós outros, né? A outras igrejas que vão surgir através do Evangelho. Da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aí o versículo que eu quero destacar, que são a apresentação de Jesus. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então aqui está a apresentação de Jesus. Testemunha fiel, ele é o soberano entre os mortos, o primogênito dos mortos, o príncipe, o soberano dos reis da terra. Por isso, Jesus é a cabeça da igreja. Nós precisamos dessa cabeça. Nós necessitamos da direção desta cabeça. Nós precisamos reconhecer que é dele que nós recebemos autoridade. Sem mim, nada podeis fazer. Nós temos vários textos, né, na própria lição, mas eu quero destacar apenas 2 versículos. Só voltando um pouquinho aqui atrás, quando eu falei que Jesus é a testemunha fiel, os corintianos gostam disso, né? Fiel, né? Eu sei que Deus é fiel, mas nós não somos. Deus é. Ele é fiel em tudo. Ele é tudo. Por isso,
A revista nos fala de vários textos e nos apresenta muitos títulos, né? Então a igreja é uma coisa muito bonita quando direcionada, quando ela reconhece a necessidade da cabeça, quando ela reconhece a autoridade da cabeça. Caso contrário, a igreja não existe. Por isso tem vários textos, mas eu quero destacar apenas 2 versículos. Tá? Primeiro versículo está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, texto da nossa revista, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha que coisa bonita. Cristo acima de tudo. É isso que Paulo coloca aqui. Quando a igreja reconhecer isso, que Cristo está acima de todas as coisas. Primazia. Veja só, superior a tudo. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus, a imagem perfeita. Estava com Deus na criação. Ele é a primazia. Ele é tudo, superior a tudo. Na hierarquia. Ele é superior. Ele veio primeiro. Ele estava antes. Ele está depois. Ele estará eternamente. Ele também é superior a tudo na criação. Superior a tudo na criação. Ele esteve na criação. Ele é criador. Ele é superior a tudo em poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele transmite esse poder. Transmitiu ao Espírito Santo tudo que é meu. Eu estou passando para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo agora, no meio de vós, apresente esse poder à vida da igreja. Por isso ele é superior, acima de tudo, pois ele é a cabeça. A cabeça está acima. E a cabeça precisa estar acima da igreja. Mas é ele que supre, aqui o versículo 19 de Filipenses, tá? Filipenses 4, eu vou ler também. Filipenses 4, do versículo 19 apenas. Filipenses 4, 19. Diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O que ele supre? Cada uma das nossas necessidades. Veja que Paulo aprendeu que Cristo é a cabeça, que em tudo isso ele cuida de nós, mesmo sendo a cabeça, mesmo sendo superior, mesmo sendo a primazia de tudo, ele nos ensina, ele nos dá direção. E a igreja precisa reconhecer isso. E Paulo aprendeu isso. Veja que coisa bonita. O Senhor, reconhecimento, ele é a cabeça. O Senhor, ele é o Senhor da vida. E aí ele fala assim, supre as nossas necessidades. Por isso ele mesmo diz assim, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque ele tem cuidado de vós. Interessante que Paulo aprendeu aqui que ele cuida e ele conhece. Ele conhece a minha necessidade. Claro que eu preciso falar. Eu preciso contar para ele. Mas ele já sabe. Mas é bonito, é importante quando a igreja aprende a orar, né? Por isso Paulo fala que nós somos fracos porque não sabemos orar.
E não sabemos orar porque não conseguimos manter comunhão com Deus. Por isso a igreja precisa aprender que Jesus é a cabeça, a primazia, o princípio, o primeiro, em tudo, sofreu primeiro do que nós. Veio primeiro, isso é, ele não teve começo. O Senhor supre, o Senhor conhece. Por isso, nós precisamos aprender e viver. Aprender e viver. Não preocupados, tá? Pelas ansiedades, pelo pão de cada dia, pelas coisas. Não podemos viver ansiosos, querido. A igreja tem que aprender a depender. Direção, necessidade. Tem que aprender que a minha necessidade é Ele que supre. E além de suprir, Ele conhece a minha necessidade. Por que eu vou ficar preocupado com tantas coisas acontecendo nesse mundo, se até aqui Ele me guardou? Por isso, a igreja também precisa, devemos buscar as coisas lá do alto. Sabe, querido, às vezes nós ficamos com a cabeça curvados demais, parecendo a galinha da Angola, como eu já falei, cantando, estou fraco, estou fraco. Ficamos olhando, nós precisamos olhar para Deus, as coisas lá do alto. Não podemos olhar para a situação. Pedro, quando olhou para a situação, ele afundou, ele caiu. E nós vemos muitos outros pecados. Sansão caiu quando olhou para a Filisteia. Davi caiu quando olhou para a mulher. Nós não podemos ficar olhando para a situação. Nós precisamos olhar para o alto. De onde vem todo socorro? Viver contentes. Por que eu tenho motivos para viver contente em meio à situação? Porque tudo é dele, vem dele. Eu tenho que viver alegre. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre, sempre. Não viva aí resmungando, de mau humor. Diz que a coisa mais difícil que tem é viver junto com uma pessoa mal-humorada. Mas devemos olhar sempre para o Senhor. É isso que Paulo diz, olhar sempre para o Senhor e crer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Ele é a primazia de todas as coisas, do ontem, do hoje e do amanhã. Deus te abençoe, queridas, e aí vocês comentem a respeito da nossa aula nesta manhã.